Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e eu venho falar sobre Deus. O que é Deus? O que significa a palavra Deus? A palavra Deus são as iniciais. A palavra Deus significa dono e único Senhor. A palavra Deus significa dono e único Senhor. Quer dizer que não existe outro, não existe uma sabedoria acima de Deus. Ele é a única sabedoria, por isso que ele é chamado a serpente. A serpente que são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. Quando você lê a Bíblia, você vai entender. Por exemplo, Jesus é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus, que é o Cordeiro, o número 7 é o Cordeiro. E os outros 9 mandamentos é a serpente. Então Jesus, Deus, ele é o Cordeiro e ele é a serpente. Quando você junta o Cordeiro, que é o número 7, com o número 9, que é a serpente, dá 16, que forma o leão. Por isso que ele é chamado o leão da tribo de Judá. E lembrando, Jesus, quando ele morreu na cruz, por exemplo, quando você vai no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, porque 5 é o número do cachorro. 5 simboliza fidelidade. Quando você vai no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, lá Deus escolhe 300 homens que lamberam a água como o cão, como o cachorro. Por quê? Porque o cachorro simboliza fidelidade. E com estes 300 homens, Deus deu vitória a Gideão contra os midianitas. Então o número do cachorro é o número 5. Então Jesus, ele é o cordeiro, que é o número 7. Ele é a serpente, que é o número 9. 7 com 9 dá 16, forma o leão da tribo de Judá. Quando Jesus morreu na cruz, isso aí no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, ele provou a sua fidelidade. O número da fidelidade é o número 5. Quando você pega o número 5 com o número 16, que é o leão, dá 21. 21 é o novilho do sacrifício. Jesus ali se tornou o novilho do sacrifício. É por isso que é no Evangelho de Mateus, capítulo 21, que Jesus faz a entrada triunfal em Jerusalém, e ele entra e é sacrificado e vence na cruz para nos salvar. Então, lembrando, Jesus, ele é o cordeiro, que é o número 7, ele é a serpente, que é o número 9, quando junta os 7 com 9 dá 16, que forma o leão, portanto ele é o leão da tribo de Judá. E quando ele revelou a sua fidelidade morrendo na cruz para nos salvar, e o número da fidelidade é o número 5, que é o cachorro, então você junta 16 com 5 dá 21. Ele é também o novilho do sacrifício, que deu a vida na cruz para nos salvar. E nos deu o livre-arbítrio, você pode escolher. Escolher Jesus, escolher Deus, significa escolher obedecer aos 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos são regras eternas. Porque os 10 mandamentos é o próprio Deus. É o caráter de Deus. E quando você lê os 10 mandamentos, você vê que é só coisas boas. Se você fizer o que está escrito ali, você só vive bem. Portanto, é o amor. Entendeu? Então, amor, a gente tem que lembrar. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Se você desviar, o caminho para a salvação são os 10 mandamentos. Se você andar 9 metros e faltar um, e nesse um você desviar para outro lado, você não chega no paraíso. Portanto, você tem que andar pelos 10 mandamentos, que é Deus, que é Jesus Cristo. Bom dia.